gravar, está sendo gravado nesse momento. Muito bem. Vão sinalizando aí no chat, a gente vai avançar aqui porque hoje tem muita coisa para a gente ver, alguns textos bíblicos que nós iremos abrir. Nós estamos seguindo, né, uma sequência daquilo que nós chamamos das nossas crenças, que são as crenças fundamentais da Igreja Adventista. São 28 princípios bíblicos. Você vai ver que as nossas crenças, todas elas foram fundamentadas na palavra de Deus, na Bíblia. Hoje nós vamos abrir alguns textos bíblicos para ter essa comprovação, né? A nossa intenção nesse estudo, a nossa intenção nessa nossa conversa aqui é justamente fortalecer o nosso entendimento, ver aonde é que a nossa fé está alicerçada, a identidade, né? A identidade é das frentes de trabalho em uma das nosso foco durante esse ano é fortalecer a nossa identidade. Então é entender, né, em primeiro lugar, o nosso conhecimento a respeito das nossas doutrinas, o que é que nós cremos, né, e por que nós cremos naquilo ali. E em segundo e mais importante é nos aproximarmos ainda mais de Deus através da palavra. Afinal, as nossas crenças todas são baseadas aí na palavra de Deus, E hoje nós estaremos aí mergulhando no segundo tema desta série, que é a Trindade. Esse tema, ele tem se tornado polêmico, né? E é algo que nós precisamos refletir. Quando nós falamos de Trindade, é entender algo meio que paradoxal. Como é que Deus é um mais três? Como é que nós entendemos isso? Né? Como é que a Bíblia nos apresenta esta coisa? Então, esta doutrina, esta crença, ela é bem questionada aí no meio acadêmico, mas a Bíblia ela nos ensina que a Trindade ela é real, né? Que nós temos ali o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E nós iremos nessa noite, através dos textos bíblicos e também de alguns textos aqui do Nisto Cremos, comprovar isso daqui. Eu queria começar fazendo uma pergunta para você. E eu queria que você me respondesse no chat ou aí nos comentários do YouTube, ou abrisse aí o teu microfone pelo Zoom para responder. Quando você pensa em Deus, o que é que vem na tua mente? Qual é a figura que vem na tua mente quando você pensa em Deus? O que é que vem na tua mente? Me respondam aí. Quando você pensa em Deus, Cláudio Honor colocou aqui alguém muito forte e poderoso. Muito bem. Deixa eu ver se ali no YouTube alguém comentou alguma coisa. Juliane colocou ali onipotência, um Deus de amor. A Mone colocou um ser além do que nós podemos imaginar. Então, quando nós pensamos em Deus, vem algumas imagens na mente, né? Talvez quando criança, e algumas ilustrações, né, passam isso pra gente, a gente imagina Deus, um homem, um senhor, né, com aquela barba branca, né, um homem mais de idade ali, tal, né? E tudo que a gente conhece de Deus, e é muito importante nós sabermos isso ao mergulharmos aí nessa crença, tudo que nós sabemos de Deus, é Ele que nos apresenta. Então, tudo que nós sabemos de Deus é Ele que nos apresenta, né? Nós chamamos daquilo que Ele apresenta para nós através da palavra de Deus. A Bíblia também, e temos um questionamento de fazer, Deus é um Deus único, um Deus singular, ou eles são vários deuses, um Deus plural? E a gente precisa também entender isso aí. Por isso que esse assunto, esta crença é um pouco complicado da gente entender. Porque tudo aquilo que a gente sabe de Deus foi Ele mesmo que se revelou, a autorrevelação, Ele mesmo que nos apresentou, né? Então a gente não tem muita coisa sobre Deus, a não ser aquilo que nós conhecemos na palavra de Deus. Alguém uma vez falou, né, que se quiséssemos conhecer a divindade, né, querer entender esse complexo divino, é como se a gente quisesse pegar o oceano e colocasse dentro de um copo. Isso é impossível. Então a mente humana ela é incapaz de entender algumas complexidades divinas. Por isso que nós precisamos ir para a palavra de Deus e entender. A Bíblia, ela fala muito sobre Deus, né? Ela fala sobre seu nome. Nós temos ali, nós vamos ver
alguns deles, né, alguns nomes de Deus, fala Deus, né, as atividades que são atribuídas a Deus, por exemplo, Deus Criador, Deus Redentor, Mantenedor. Então, nós cremos na palavra de Deus, e a Bíblia fala para isso, que Deus é um Deus triuno. O que é isso, Deus triuno? É um Deus com 3 pessoas, né, que compõem a divindade. Usamos o termo trindade, que é a nossa crença. Usamos esse termo trindade. Uma curiosidade, esse termo trindade, ele não está na Bíblia, o termo em si, trindade, ele não está na palavra de Deus. Mas, né, o conceito, ele está presente na Bíblia. Vamos primeiro para a palavra de Deus, para entender que Deus é um Deus único. Então, a gente está trabalhando aqui com Deus único, mas também um Deus múltiplo. E a gente vai ver como é que nós podemos entender essa crença, né? Como é que pode isso acontecer? Um Deus único, mas um Deus múltiplo, um Deus triuno. Vamos começar então com um texto bíblico. Pegue tua Bíblia lá no livro de Deuteronômio, capítulo 4. Deuteronômio, capítulo 4, verso 35. Como eu falei hoje, nós vamos abrir diversos textos bíblicos, então pegue a tua Bíblia aí, viu? Deuteronômio, capítulo 4, verso 35. Tu abriu aí? 4, verso 35. Diz assim, ó: isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus e não há nenhum outro além dele. Então a gente já percebe que a Bíblia já apresenta Deus como o único Deus, ao contrário de algumas religiões que tem por aí, politeístas, né, que acreditam em diversos deuses, que são vários deuses. Nós vemos na Bíblia, em alguns momentos também, o povo de Deus ali adorando outros tipos de deuses. A Bíblia nos apresenta que só existe um Deus, que o Deus, ele é um Deus único. Deuteronômio também, capítulo 6, avança aí um pouquinho, capítulo 6, verso 4, diz assim: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é único Senhor. Então perceba mais um texto bíblico que fala que Deus, ele é único. Então aqui no Antigo Testamento apresenta Deus como único. Só existe esse Deus. No Novo Testamento também, no Novo Testamento lá em João capítulo 17, agora avance aí a Bíblia lá para João capítulo 17, verso 3. João capítulo 17, verso 3. A vida eterna é esta, que conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então a gente vê que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento vem testificando de que Deus, ele é um Deus único. É um único Deus. Ficou claro aí? Tá claro para todo mundo? Tranquilo? Sinalizem aí no chat se tá tudo ok. Ficou claro então? Então nós vimos ali no Antigo Testamento que Deus é um Deus único. E no Novo Testamento que Deus, ele é um Deus único. A segunda coisa que nós precisamos ver, já que nós iremos mergulhar na Trindade, estamos estudando a doutrina de Deus, e nossa terceira aula, vamos falar especificamente sobre Deus, que Deus é um Deus único, mas também é um Deus múltiplo, um Deus plural, né? Um Deus plural, é único, mas plural. Parece até contraditório, mas a Bíblia mostra claramente evidências de existência de mais pessoas nessa divindade única. E a gente vai ver alguns textos bíblicos que atestam, né, que testifica isso aí. O primeiro texto é o que nós conhecemos e o mais conhecido, né, quando nós falamos em relação à Trindade, lá em Gênesis, lá na criação, o processo da criação. Então até aqui nós vimos que a Bíblia fala que só existe um Deus. Deus é único. Mas também é um Deus múltiplo, né, um Deus plural aí, né, um Deus singular e um Deus plural. Gênesis capítulo 1, verso 26, ali é o momento
da criação, é o momento da criação ali onde Deus está criando todas as coisas. Gênesis, capítulo 1, verso 26. Vamos lá? Diz assim: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Muito bem, o que é que esse texto te dá a entender? Sabemos que Deus ele é único, mas aqui no momento da criação, o que é que acontece? Deus enquanto está criando ali, tem a expressão façamos. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então o uso do plural aqui nos dá a entender então a presença de mais de uma pessoa. Não é isso? É o façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então aqui nos dá a entender, a palavra de Deus nos dá a entender, então que aqui está falando de múltiplos, né? De plural. Alguns dizem por aí, não sei se você já ouviu, que é anjos. Deus está falando com os anjos aqui. Mas se fosse anjos, lá em Gênesis capítulo 3, 22, quando Deus fala, eis que o homem se tornou um como nós. Né? Então, Deus não tem como o homem se tornar igual a anjo, né? Semelhante a anjo. Então aqui, esse texto deixa bem claro que está falando sobre várias pessoas ali na divindade. É meio contradição, difícil da gente entender, né? Difícil da gente entender, mas aqui são evidências claras. Outra evidência lá em Gênesis capítulo 11, verso 7, onde tem ali a Torre de Babel, né? E aí Deus fala, vamos lá, desçamos, olha o plural de novo aí, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Então, aqui não se trata de um erro de tradução, não um erro de tradução. A Bíblia, então, ele de fato traz aqui a ideia de um Deus único, sim, a Bíblia é bem clara em apresentar, mas também um Deus que é plural, um Deus que de outras pessoas. Até então a gente não sabe a quantidade. Em nenhum momento a gente viu a quantidade disso. Mas sabemos que o Deus é único, mas que ele também é um Deus plural, né? um Deus múltiplo. No Novo Testamento, esta pluralidade, né? Esta quantidade, ela é esclarecida. Então a Bíblia nos apresenta agora uma figura de 3 pessoas, né? De um Deus triuno. Em Lucas capítulo 1, verso 35, abram aí a tua Bíblia, em Lucas capítulo 1, verso 35. Se você tiver alguma dúvida ou quiser que eu explique mais uma vez, não ficou claro, pode colocar aí no chat, viu? Perguntar aí com o chat, tanto no YouTube quanto também no Zoom. Pode que a gente volta e a gente explica de novo. A ideia é que todo mundo no final entenda pelo menos um pouco. Lucas, vamos lá então para o livro de Lucas, né? Lucas capítulo 1, verso 35. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o santo que há de nascer é chamado de Filho de Deus. Opa! Então aqui aparece a imagem de 3 pessoas. Enquanto o anjo vai anunciar ali, né, o anúncio do nascimento de Jesus, do momento ali especial para dizer que ela estava grávida, aparece então a figura de 3 pessoas ali. O Espírito Santo, o Altíssimo, né, que é das referências que temos a Deus, o Altíssimo, e o Filho de Deus. Então aqui nós vemos então a Trindade, né, a figura ali da Trindade. Outro lugar que nós vemos a representação de quantas pessoas são nessa pluralidade divina é no batismo de Jesus, Mateus capítulo 3, verso 16 e 17. Então nós estamos aqui juntos vendo alguns textos bíblicos para comprovar, né, que Deus ele é o Deus único, mas que também ele é um Deus triuno, né? Um Deus triuno. A ideia de um Deus único, mas um Deus também triuno, e as 3 pessoas aí da divindade. Então lá no batismo de Jesus, em 3
versos 16 e 17, vem apresentando. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito Santo de Deus descendo. Olha, primeira pessoa, nós temos já o Jesus, já está aí, né? Ele saindo ali da água. Aparece a segunda pessoa, não é isso? O Espírito Santo de Deus aparece ali em forma de uma pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado em quem me agrada. Então nós vemos aí a figura de quem? De Deus Pai, do Espírito e o Deus, né, do Filho e Deus do Espírito. Então nós vemos a presença dos três ali. E o outro momento, só para deixar a gente bem claro, a gente poderia ficar a noite toda aqui, tá, abrindo textos dizendo que Deus é único, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, ficar a noite toda também abrindo textos que nos dá evidência dessa trindade. O último texto para ter essa evidência dessa trindade é Mateus capítulo 28, verso 19, ali na grande comissão. E a gente conhece esse texto, né? A gente recita esse texto direto lá na grande comissão, em que Jesus fala, né, para nos dar a ordem ali, para que a gente vá pregar o evangelho, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aqui está a comprovação de que Deus, ele é o Deus único, mas também é o Deus triuno. Ele é uma pessoa, mas também tem três pessoas. E aí tu me pergunta: pastor, como é que eu posso entender isso? Como eu falei, existem mistérios, né, mistérios divinos, que nós não vamos conseguir entender. A nossa mente humana, ela é limitada para entender algumas coisas. O que nós precisamos fazer é o que nós estudamos no nosso último encontro. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática, é a nossa bússola moral. E se a Bíblia fala que Deus é o Deus único, só existe um Deus, mas que esse único Deus, ele também é um Deus triuno, na figura do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Deus Espírito Santo. E nós precisamos crer nesse mistério. É um mistério divino, Mas nós temos aí essa questão, né, de um Deus único e um Deus triuno. Ficou claro aí? Ficou tranquilo até então aí pelas evidências bíblicas de um Deus único, mais de um Deus triuno, que é um Deus de fato único, digno de louvor e adoração, mas é um Deus também triuno, três pessoas na figura do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Existe uma certa dificuldade e nos próximos dias, nas próximas aulas, nós vamos mergulhar ainda mais nas figuras, né, trinitarianas. Um Deus Pai, nós vamos falar no nosso próximo encontro sobre Deus, no outro nós vamos falar sobre Jesus e no outro vamos falar sobre o Espírito Santo, fechando então a doutrina de Deus, porque existe uma dificuldade em aceitar Jesus e o Espírito Santo, né? Algumas correntes por aí, algumas religiões têm a dificuldade de aceitar Jesus como Deus e também o Espírito Santo como Deus, talvez por entender de maneira errônea aí a figura de Deus, né? A figura de Jesus, a figura do Espírito Santo. Por exemplo, uma prova, e é só para te dar um aperitivo aqui, tá? Por isso aí é assunto para as próximas aulas. Um texto bíblico que aprova, né, Jesus como Deus, né? 1 João, e aí se você quiser abrir, eu aconselho você a abrir um texto que comprova que Jesus, ele é Deus. 1 João, capítulo 1, verso 35. 1 João, está bem próximo ali de Apocalipse. 1 João, capítulo 1, verso 35. O 1 João 5, 20, na verdade. 1 João 5, verso 20. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então esse texto de 1 João capítulo 5, verso 20, já comprova ali de que Jesus Cristo é o quê? O verdadeiro Deus.
E a gente vê, por exemplo, lá no livro de Atos, né, capítulo 5, verso 3 e 4, isso são textos bíblicos para comprovar que Jesus é Deus, e no livro de Atos, lá em 5, 3, 4, vem um texto comprovando que o Espírito Santo, ele é Deus. Atos capítulo 5, verso 34. Não é o assunto dessa noite, né? Falar sobre Jesus e sobre o Espírito Santo nas próximas aulas, mas só para a gente ter aí um aperitivo sobre isso aqui. Capítulo 5, verso 3 e 4 de Atos. Aí está no contexto de Ananias e Safira, né? Pedro disse, verso 3, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse para o Espírito Santo, retendo parte do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua, e depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer essas coisas? Você não mentiu para os homens, você mentiu para Deus. Então perceba, no começo Pedro fala que por que você mentiu para o Espírito Santo? E no final ele fala que mentiu para quem? Para Deus. Então aqui é dos textos, né, dos diversos textos que tem, dizendo aí que o Espírito Santo, portanto, ele é Deus, ele é o Deus. A nossa crença fundamental, número 2 da igreja, de maneira resumida, ela diz: há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade em 3 pessoas coeternas. Deus é imortal, onipotente, onisciente, acima de tudo e sempre presente. Ele é infinito e está além da compreensão humana, mas é conhecido por meio de sua autorrevelação. Eu falei, tudo que conhecemos sobre Deus, ele mesmo que se revelou para nós. Este é o nosso Deus, um Deus em quem podemos confiar, que sente a nossa dor e alegria. Vale a pena estar perto desse Deus maravilhoso, É o resumo da nossa crença. Então, por isso que é importante estudarmos as crenças, para entender mais sobre aquilo que nós cremos, sobre a nossa identidade, e para que a gente também nos aproxime ainda mais desse Deus maravilhoso. Nós então agora vamos falar um pouco sobre a crença, né? Eu vou compartilhar com vocês o slide de hoje. Vou compartilhar com vocês o slide que nós iremos falar hoje dessa crença, da crença da Trindade, a nossa segunda crença. Nós fizemos aqui uma introdução, né? Uma introduçãozinha na palavra de Deus para entender o que é que a Bíblia fala sobre a Trindade, e agora a gente vai avançar em alguns textos tirados do livro do Nisto Cremos. Uma notícia para aqueles que não têm aí o Nisto Cremos, para aqueles que não têm o Nisto Cremos, estamos conseguindo alguns exemplares, tá? Alguns, não são muitos, alguns exemplares para dar para aqueles. Alguns já me sinalizaram que, pastor, não tenho ali o Nisto Cremos, e então a ideia é compartilhar para aqueles que ainda não têm. Beleza? Então, nesse momento está aí na tela o slide sobre a Trindade, e a gente vai conversar um pouco sobre essa questão. E aí, como nós vimos, há só um Deus, né? Há só um Deus, mas é um Deus triuno. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É uma unidade de 3 pessoas, coeternas. Deus, ele é imortal, onipotente e onisciente. Ele é infinito e está acima da compreensão humana, mas ele é conhecido por meio da tua autorrevelação. Então, tudo que nós temos, tudo que nós sabemos sobre a pessoa, né, poderosa de Deus, ele nos mostrou, e a gente conversou um pouco sobre isso no nosso último encontro, sobre a revelação, né? Eram 2 tipos de revelação, não sei se você lembra. Qual eram as revelações? Tu lembra aí? Nós falamos sobre isso aí na última aula. Deixa eu olhar aqui no chat para ver quem lembra aí da última vez que nós conversamos, no nosso último momento lá. Tu lembra as 2 maneiras de Deus se revelar? Tu lembra aí? Deixa eu ver aqui no chat se alguém respondeu, ou lá no YouTube. Ninguém respondeu ainda, hein? As 2 maneiras de Deus se revelar.
botaram aqui através da natureza, assim, divina, especial, geral. É a revelação geral, né, que a gente vê, por exemplo, através da natureza, do comportamento humano, e a especial, que é através da palavra de Deus. Então, através da palavra de Deus, nós podemos ver Deus através da natureza, da criação, Deus como criador, e através da Bíblia, que é onde nós mais sabemos sobre Deus. É na palavra de Deus que tem aqui mais informações sobre quem é Deus, sobre o que é Deus, quais são as funções e atribuições desse Deus. Fica ligado, porque, só lembrando que no final, hoje nós vamos ter o nosso quiz, que temos sempre, né, no final das aulas, mas no final de cada doutrina nós fazemos um simulado aí e vamos premiar os melhores. Então fica ligado aí que algumas dessas perguntas podem cair lá. Conhecimento de Deus, né? O que é que nós conhecemos de Deus? Não podemos compreender absolutamente a Deus por nossa sabedoria. Então a sabedoria humana não consegue entender Deus. Como é que nós vamos entender um ser eterno, né? A gente olha, por exemplo, na criação, a gente não fala, né, como surgiu Deus, e só tem lá o que a gente sabe. E criou Deus os céus e a terra. Pronto, e a gente não sabe de muita coisa. Então o ser humano ele é muito limitadíssimo para saber, né, conhecer mais informações sobre Deus. Tudo que nós sabemos sobre Deus, repito, foi auto-revelado. Deus, ele nos disse. Então a pessoa mais sábia desse planeta não consegue entender um pouco de Deus. É necessário que Deus nos revele, né, e se torne conhecido para cada um de nós. Sua revelação suprema, a revelação suprema de Deus é Jesus Cristo, né? Através de Jesus Cristo nós conhecemos o Pai, aí algumas referências bíblicas. Então, através da vida de Jesus, das ações, né, da maneira em que Jesus agiu enquanto veio aqui em alguns momentos, e ele mesmo estava dizendo sobre isso, é a maneira que nós podemos conhecer um pouco a Deus, né? Não é impossível conhecer completamente, mas a Bíblia apresenta aí Deus, né, de maneira prática através de Jesus. E o que nós sabemos sobre Deus, creia nisso, viu? O que nós sabemos sobre Deus é suficiente para a nossa salvação. Obtemos o conhecimento de Deus através da humildade em nosso coração, apenas nos sujeitando à palavra de Deus. Então, se a gente mergulhar aqui nas Escrituras, porque aqui é a revelação especial, é onde Deus ele se revela aqui na Bíblia, então nós precisamos ler a Bíblia com o coração humilde para entender e aprender ainda mais sobre Deus através da palavra de Deus. São duas evidências principais sobre a evidência de Deus. Duas. Primeiro, as evidências da criação. Nós já mencionamos aqui que Deus, um dos atributos de Deus é o Deus criador, né? Uma das atribuições de Deus, Deus criador. Então nós olhamos, por exemplo, a criação. Davi fala isso nos Salmos, né? Ao olhar a natureza, ao olhar as belezas, as aves, nós podemos ver digitais do Criador, né? Então a gente vê ali, tem um pouco do vislumbre de quem é Deus através da sua criação, né? Através de nós, enfim, de toda a criação, da criação dele, e também, que é a maior evidência que nós temos, através das escrituras sagradas. São por isso dois livros. Evidências da criação, todos, mesmo os que não têm acesso à Bíblia, possuem uma forte evidência da existência de Deus, que é a natureza. Salmo 19, verso 1, Davi fala lá, né? Ele também nos ensina sobre o teu perfeito caráter. Quando nós olhamos a criação de Deus, e a gente vai estudar um pouco sobre a criação de Deus mais profundo aí, quando nós olhamos a criação de Deus, nós vemos aí digitais, né, do Criador, um Deus criativo. Nós olhamos os animais, nós olhamos as plantas, as flores, o universo. Eu mesmo sou apaixonado, né, pelo universo. Eu fico às vezes viajando, olhando as estrelas e estudando um pouco sobre astronomia e tal, e imaginando, né, como nós somos pequenos mediante a criação poderosa de Deus. E aí a gente, quando nos aprofundamos ainda mais no estudo da criação, nós nos aprofundamos mais ainda no caráter evidente de Deus. E a evidência das Escrituras. A Bíblia, ela não prova a existência de Deus, tá? Ninguém consegue provar. A gente sabe que existem duas correntes, né, distintas aí: o criacionismo, que é aquela teoria, né, e as duas são teorias porque não conseguimos provar nem que Deus existe, nem que não existe, né? Nós cremos porque a palavra de Deus nos apresenta que Deus ele existe, né? Em Gênesis lá, no princípio, né, criou Deus, então Deus existe, e ponto final. Para a gente importa se a Bíblia apresenta para a gente
e é o que importa. Então, mas existe a corrente criacionista que crê, né, em um Deus que cria, e a evolucionista que acredita que a evolução, não que foi criado por um ser e etc e tal, não vem ao caso hoje, mas a Bíblia não prova pra gente, né, que Deus existe. Ela não prova pra gente, não dá nenhuma prova, mas ela simplesmente assume a existência de Deus. Então ela chega e fala, Deus criou, então Deus aparece lá, então ela assume, e ela é suficiente para a gente acreditar na existência de Deus. Há suficientes evidências da existência de Deus para convencer todo aquele que de maneira séria busca descobrir a verdade sobre ele. Contudo, fé é um pré-requisito. Ela não é cega, mas está amparada na palavra de Deus. Então, se nós estudarmos a Bíblia de maneira sincera, nós vamos ter evidências, não só biblicamente, né? Não só na Bíblia, mas evidências científicas, evidências na criação, de que Deus ele existe, e tudo isso também está amparado na palavra de Deus. O Deus da Escritura, então quem é o Deus da Escritura? A Bíblia revela qualidades essenciais de um Deus ao apresentar seus nomes. Nós vemos diversos nomes de Deus ali, apresentar atividades e apresentar atributos de Deus. Alguns nomes que são apresentados de Deus ali, então você vai ver em toda a Bíblia Deus com alguns nomes, mas todos está falando ali do mesmo Deus. Santo e tremendo é o seu nome, está lá em Salmo 119. Os nomes empregados em toda a Bíblia indicam características de quem é Deus. Então, através dos nomes, para cada característica de Deus é apresentado um nome. Nós temos lá, por exemplo, em Gênesis 1:1, né, Elohim. Elohim retrata aí o Deus como todo-poderoso. Então, quando você vê no original o termo El ali, né, ou Elohim, quer apresentar ali Deus como todo-poderoso. Yahvé, que é um Deus que salienta a natureza, autoexistente de Deus e sua graça. Adonai, Deus, então, um Deus todo-poderoso ali, legislador, né, da lei. Então, tudo que é relacionado à lei, legislador, vem o Deus como Deus Adonai. Então, alguns nomes de Deus vem trazendo algumas características desse Deus único, desse Deus poderoso. Então, os nomes lá bíblicos não está se referindo a diversos deuses, não, é um único Deus, mas que apresenta nomes diferentes para correlacionar com características desse nosso Deus. Atividade de Deus, e talvez a Bíblia, essa evidência aí, essa informação, é o que mais nós temos na Bíblia. Então, os autores bíblicos, eles se ocupavam mais tempo em descrever o que Deus faz do que quem ele é, né? Porque o que nós sabemos sobre o que Deus é, ele nos apresenta, e são poucas coisas, mas o que Deus faz, os autores bíblicos, eles dedicaram mais tempo para revelar, né, o que ele é. E aí nós temos lá Deus como Criador, e aí os textos bíblicos estão como referência: Deus Criador, Deus sustentador do mundo, Redentor, Salvador, Deus digno de adoração, Rei eterno, imortal invisível, Deus único. Então, são algumas atividades que Deus faz. Então, atributos de Deus. Os atributos de Deus podemos separar em duas classes: as comunicáveis, então atributos comunicáveis, e atributos incomunicáveis. Vamos falar especificamente de cada um. Atributos comunicáveis, né, aspectos da natureza divina de Deus, são atributos que podem ser comunicados aí: amor, graça, misericórdia, santidade, justiça, verdade. Então, esses são os atributos comunicáveis de Deus. Atributos incomunicáveis são vida em si mesmo, são atributos que só nele, né, só existe nele. Vida em si mesmo, vontade independente, onisciência, onipresença, onipotência. São aspectos aí da natureza divina inerente dele. Só ele tem esses atributos. Então nós temos aqui atributos, né, que são comunicáveis para o ser humano e etc. E aqui atributos que só ele tem. Beleza? Soberania de Deus. A soberania de Deus é claramente ensinada nas Escrituras. Segundo a sua vontade, ele opera e não há quem lhe possa deter a mão. Então, Deus é o Deus soberano. Em Apocalipse, aqui a gente pega um texto do Novo Testamento, um texto do Antigo Testamento e um texto do Novo Testamento. Lá em Apocalipse, capítulo 4, verso 11, fala de um Deus, né, porque todas as coisas tu criaste, e sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criados. Então aqui são textos, né, falando sobre
a soberania de Deus. Deus é um Deus soberano, um Deus poderoso, um Deus que é criador de todas as coisas. Predestinação e liberdade humana. A Bíblia revela o pleno controle de Deus sobre o mundo. Então Deus, e isso aqui é maravilhoso a gente saber, viu? É entender de que Deus está no controle do mundo. Embora pareça, né, que está tudo fora do controle, que os noticiários, as coisas que têm acontecido, têm deixado tudo fora do controle, não é isso. Deus, ele está no controle de tudo, mas ainda assim ele respeita a nossa liberdade, né, e a decisão individual, o que nós chamamos de livre-arbítrio. Então, embora Deus esteja cuidando de tudo, a história da humanidade, do mundo, está nas mãos de Deus, ele é um Deus soberano, mas ele é um Deus que respeita, né, a nossa liberdade. Ele nos dotou, dotou todo o ser humano, toda a sua criatura, né, com livre-arbítrio. Então ele respeita a nossa liberdade, as nossas decisões, né, então ele respeita isso. A salvação, ela é algo inclusiva. A salvação, ela está para todos, né, não é algo exclusivo. Quando a gente pensa na questão da predestinação, entender de que tem pessoas que já foram pré-selecionadas, predestinadas para se salvar, e que não importa o que essa pessoa faça, ela já está com o destino dela selado. Isso aí não é bíblico, né? Isso não é bíblico. A salvação é para todo mundo, e vai muito das nossas decisões. Então, só quem vai definir se eu vou me salvar ou não me salvar sou eu mesmo, né? Se eu, as minhas decisões, as decisões que eu tenho tomado ao longo da vida, após a salvação, ela está à disposição de todos nós, tá? A Bíblia é clara, então, ao afirmar aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Lá 3,16, e deu teu Filho unigênito para que todo aquele crê. Aqui não é uma parte, né, escolhida por Deus, não é um povo predestinado para a salvação, não, mas todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, aqui nós temos a ideia de que Deus, ele cuida de tudo, mas ele respeita o livre-arbítrio e ele quer salvar a todos, mas ele não pode, né, predestinar ou forçar a salvação de ninguém. É uma escolha pessoal do ser humano, é o ser humano que escolhe salvar ou não, né? E Deus, ele usa, e ele tem usado diversas maneiras de ir até o ser humano, de salvar o ser humano, mas no final de tudo é a decisão humana. Onisciência divina e a liberdade humana. Assim como o conhecimento que um historiador tem daquilo que as pessoas fizeram no passado, não interfere na ação delas. O conhecimento divino a respeito daquilo que os homens irão fazer não interfere em suas decisões efetivas. A presciência de Deus jamais viola a liberdade humana. Então, Deus sabe de tudo, de todas as coisas, né? Deus sabe o que nós vamos fazer, Deus sabe futuro, então Deus sabe de tudo. Mas Deus, ele não viola, né? Ele não se intromete nas decisões humanas. Tem algumas coisas que a gente, mas Deus já sabia disso, porque Deus não interveio, etc e tal. Deus, ele não se envolve, não viola aí a liberdade, o livre-arbítrio que o humano tem. Então, embora Deus seja onisciente, ele saiba de todas as coisas, ele saiba as decisões que nós iremos tomar, ele sabe, né? Dotou a gente desse livre-arbítrio e ele não vai violar essa nossa liberdade. Singularidade de Deus, em contraste com o paganismo das nações circunvizinhas, Israel cria na existência de um Deus único. Esta ênfase monoteísta não contradiz o conceito cristão de um Deus triuno ou de trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Em vez disso, ela enfatiza que não existe um panteão de vários deuses, mas sim é um Deus, mas em 3 pessoas. Eu repito, é talvez algo difícil da gente imaginar como é que isso pode funcionar, 3 pessoas, mas a Bíblia vai explicando para a gente que é assim que funciona. A pluralidade então eterna. Embora o Antigo Testamento não ensine explicitamente que Deus é triuno, ela alude à pluralidade interna de divindade. Nós vimos isso através dos textos bíblicos aqui no começo, né? Então, no Antigo Testamento, ela vem atestando, dizendo que Deus, ele é único, mas que tem outras pessoas, né? Ele é plural, é único, mas é plural. E aí a gente viu alguns textos bíblicos. Aqui tem outras referências, né, que falam sobre essa questão de um Deus plural, único, mas um Deus plural. O relacionamento interno da divindade. Como é o relacionamento, então, dessa trindade, né? Dessa trindade? Por meio da vinda de Cristo, temos alguns lampejos.
né, mais claros a respeito do Deus triuno e do relacionamento em si. Deus, ele é um em propósito, mente e caráter. Embora sejam três pessoas, ele é um em mente, propósito e caráter. Por exemplo, Deus, ele é o Deus que quer salvar a todos. Todos os três, né, as pessoas da Trindade têm o mesmo pensamento. É o objetivo e o propósito de todos. Então eles têm a mesma mente, o mesmo caráter, o mesmo propósito. Eles têm um relacionamento amorável. A gente vê Jesus ali no momento de angústia, né? Deus meu, por que me desamparaste? Então eles têm um relacionamento amorável ali entre eles. Os pecadores jamais compreenderão o que a morte de Jesus representou para a divindade, pois não existe distância entre as pessoas da divindade triuna. Todas elas são divinas. Então, imagina, Deus é um personagem da Trindade morreu ali, se fez homem. Imagina o sofrimento de Deus, que é um. Nós não vamos conseguir jamais, a nossa mente humana não vai conseguir jamais entender esse mistério. Dentro da divindade existe, claro, distribuições de funções, e isso é importante a gente saber. O Pai, ele parece atuar como uma fonte. O Filho, ele é mediador, e a gente vê isso nos textos, né? Jesus ali como advogado. Filhinhos, não pequeis, mas todavia pecar, temos um advogado mediante ao Pai, então Deus como mediador. E o Espírito Santo, ele é o que está ali com a gente, né? Nos consolando, nos confortando. Jesus, ele quando foi ascender ao céu, ele falou, olha, e para uma outra evidência, né, de que eles são um, né? Jesus, quando vai ascender ali, ele fala, olha, não vou deixar você só, estarei aqui com vocês, né? Mandarei ali o Espírito Santo e tal. Então é uma outra evidência de que o Espírito Santo, ele é Deus, né? Está conosco em todos os momentos. Eles aparecem envolvidos no envio de Jesus à terra, no seu batismo e também no processo de salvação. Então eles estão juntos. E o foco dos três é a salvação. Na cruz, a Trindade demonstrou a maior revelação de altruísmo. Foi aquela a nossa mais elevada revelação de Deus. Cristo se tornou humano a fim de morrer pela raça humana. Cristo desvendou ao universo o infinito amor e o poder salvador. Então, a gente aprender sobre a Trindade é muito importante para entender então de que Deus, ele é um Deus único, mas ele é um Deus triuno, e que todos eles estão trabalhando trabalhando, né, de maneira específica pela nossa salvação. Ele é um Deus que não está apenas no trono, olhando para a humanidade, ele está no trono sim, mas também ele está advogando pela gente, e também é um Deus que está conosco. Enquanto nós estamos aqui conectados, Deus está conosco, e isso é muito bom saber. Ele é o nosso Deus e podemos confiar nele. Em momentos de dor, momentos de alegria, de dificuldade, é saber de que ele é um Deus poderoso e que está perto de nós, e isso é maravilhoso, né? Então nós temos aí pessoas da Trindade envolvidas para a nossa salvação, Esta é a nossa crença número 2, a crença da Trindade. Deus é um Deus único, mas é um Deus triuno. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, correlacionados, inteiramente ligados em propósito, mente e caráter, com o objetivo principal, salvar a humanidade. Então a Bíblia, ela apresenta para a gente evidências diversas sobre a Trindade, né? Sobre o trio, e também vai apresentar para a gente Jesus como Deus, Espírito Santo como Deus, e nós iremos estudar isso que também faz parte da nossa crença. O Deus Pai, que é o nosso próximo encontro. Vamos falar sobre o Deus Filho e o Deus Espírito Santo em nosso encontro. Amém? Dúvidas? Perguntas? Pessoal aí do Zoom, quiser fazer pergunta aí pelo chat ou abrir o microfone e falar, fique à vontade. É hora de perguntar, viu? Não fiquem com dúvidas aí sobre alguma coisa. Eu sei que esse é um tema que se nós ficássemos aqui a noite inteira não iríamos gastar, né, esse tema da Trindade, mas é importante sabermos sobre esses detalhes aí. Muito bem, vamos agora, deixa eu ver aqui se o YouTube tem alguém pessoal com dúvidas ali no comentário. Vamos agora para o tão esperado quiz. Nós vamos para o esperado quiz. Deixa só eu
botar aqui pra gente. Eu já parei de compartilhar, né, a tela aqui. O Alex está perguntando aqui uma pergunta que vale 2 milhões de reais. Quem criou Deus? Quem criou Deus? Esse aí é uma pergunta que eu acho que toda a humanidade gostaria de saber, né? E é uma discussão, isso é uma discussão, né? E muitos estudam sobre isso, saber quem criou Deus, como é que, né? Deus surgiu do nada, mas quem criou Deus? Quem criou Deus? Essa é uma conversa. A gente vai conversar um pouquinho também sobre, a gente estiver falando sobre criação, né? Nós vamos falar um pouco sobre a criação em um momento, e eu já falei que existe a corrente do evolucionismo, que acredita que viemos do Big Bang e tal, e a gente pergunta como é que surgiu o Big Bang, quem foi que, enfim, é algo que a gente não consegue responder, né? A Bíblia não traz pra gente como surgiu Deus. Basicamente, a Bíblia apresenta Deus pra gente, né? Então a gente olha em Gênesis, Deus ele é apresentado pra gente, e o que a Bíblia apresenta pra gente basta, e ponto final. No céu, algumas coisas serão reveladas, Se você tem alguma pergunta, eu tenho diversas perguntas. Se você tem alguma pergunta para fazer, lute, aceite Jesus, persevere e vamos juntos para o céu para a gente não ter uma eternidade para resolver alguns mistérios aí, alguns mistérios. Isso mesmo, Simone, botou aí, né, que antes de todas as coisas, Deus já existia. Então Deus, ele é atemporal, que é a ideia de que Deus ele está fora desse nosso tempo, né? Então Deus ele está fora do tempo, fora do espaço. Então todas as outras coisas são limitadas a Deus. Então Deus ele é fora do espaço, ele é fora do tempo. Então ele tá pra gente não tem, né, essa cronologia que nós temos de tempo. Deus ele está fora do tempo, passado, presente, futuro. Deus ele é um Deus atemporal e é bom ser servo desse Deus maravilhoso, viu? Potente, onipresente, onisciente. E é muito importante sabermos que nós somos filhos desse Deus, né? Somos amados por esse Deus. Deixa eu olhar aqui, não vi aqui baixando esse negócio aqui do quiz. Aqui. Muito bem, vamos lá para a resposta do quiz. Esse quiz, ele é... O pessoal do Zoom está dizendo que deu tela preta, né? Mas está ouvindo a minha voz. O importante é ouvir a minha voz. Quando eu saí da apresentação ali, a tela do Zoom ficou preta. Mas já voltou ao normal agora aí, viu? Fiquem na paz. Vamos agora apresentar aí o quiz. Você vai responder. Esse quiz não vale o ranking nem nada, é mais para a gente fixar aí o conteúdo, certo? É só para a gente fixar o nosso conteúdo em relação ao que nós estudamos. No final dessa doutrina, nós temos mais 3, né? Jesus, Espírito Santo, Deus. Depois da terceira, nós vamos fazer um simulado aí, nós vamos compartilhar com vocês uma provinha. E aí a gente vai dando brindes aí pelos melhores ranqueados, as melhores notas. Então estudem aí. Eu estou compartilhando todo o final do nosso estudo aí também, o slide, né? A aula ela fica gravada também lá no link para você poder acessar quando você quiser. Deixa eu compartilhar, deixa eu colocar aqui primeiro para a galera do YouTube, né? Porque a galera do YouTube fica aí. Deixa eu ver aqui. Pronto, deixa eu compartilhar agora para a galera do Zoom o nosso quiz. Tá aí o quiz número 2, o quiz especial falando sobre a Trindade. No Zoom ainda não apareceu. No Zoom ainda não apareceu, no YouTube, né? Ainda não apareceu, mas eu vou colocar agora na tela aí para a galera do YouTube. Pronto, para a galera do YouTube que apareceu agora aí. Vamos lá. Vamos então para o quiz especial da Trindade. Como é que você pode responder? Você pode responder aí no chat. Responda no chat, ou o pessoal do Zoom pode abrir o microfone para poder responder também se quiser, né? É um momento de interação
só para a gente fixar o conteúdo. Você que está no YouTube, você pode colocar nos comentários aí a sua resposta. Primeira pergunta, qual é a definição fundamental da Trindade segundo a crença, né, adventista, segundo a nossa crença? Qual é então a definição fundamental do que nós falamos? Letra A, 3 deuses diferentes que trabalham juntos, então são três deuses diferentes que trabalham juntos, né, estão ali juntos. Um único Deus que se manifesta em 3 formas diferentes em épocas diferentes. Unidade de 3 pessoas coeterna, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ou apenas o Pai é Deus, enquanto o Filho e o Espírito Santo são seres criados. Letra A, B, C ou D? E aí? Letra A, B, C ou D? Se responder errado essa daí, a gente vai recomeçar a aula, hein? A gente vai recomeçar a aula. O pessoal aí no chat colocando C, C, C. Deixa eu ver ali no YouTube. Se errou essa, eu já vou cancelar o quiz. Errou essa, eu já cancelo o quiz. Rapaz, eu vi um B. Um B. Tem uma pergunta interessante aqui no YouTube, viu? Acabei não vendo. Deus tem vários nomes, e nós vimos isso, né? E aí a pergunta é, mas afinal, qual é o verdadeiro nome de Deus? Qual é o verdadeiro nome de Deus? Será que Deus tem um nome verdadeiro? Qual é o nome verdadeiro de Deus? Nós vamos falar sobre Deus, que é a nossa próxima crença. Então, se você quer a resposta para essa pergunta, esteja presente aí na nossa próxima aula sobre Deus. Será que Deus tem um nome verdadeiro? A gente viu aí que Deus tinha diversos nomes, né? Diversos nomes que demonstravam características específicas de Deus, né? Nossa próxima crença é sobre Deus e a gente vai falar sobre isso. Muito bem, a resposta para essa questão é a letra C. Letra C. Então, se você botou C, você está certo. É uma unidade, 3 pessoas coeternas, né? Não são 3 pessoas unidas, enfim. Então, é Deus Pai, Deus Filho. Então, a Bíblia revela que Deus é um. Nós vimos isso em diversos textos bíblicos. Deus é um, mas existe em uma unidade de 3 pessoas distintas e coeternas que operam em perfeita harmonia. Segunda questão. Embora o Antigo Testamento não ensine explicitamente a Trindade, qual evidência ele, né, o Antigo Testamento, traz sobre a pluralidade na divindade? Então, no Antigo Testamento não fala especificamente sobre a Trindade, mas traz textos que mostram a evidência que existe um Deus plural. Letra A, o uso de pronomes no plural como façamos o homem à nossa imagem. Letra B, a menção de que Deus tem vários nomes. Letra C, a descrição de Deus como um rei humano. Ou letra D, a afirmação de que Deus é apenas um. Qual foi a evidência que nós falamos que comprova no Antigo Testamento de que Deus é um Deus plural? Respondam, letra A, B, C ou D. O pessoal do Zoom, ó, só responde certo. O pessoal do YouTube, deixa eu ver aqui. O pessoal do YouTube também está respondendo certo aí. Muito bem, vamos para a resposta. A resposta para essa questão. Eu sempre aguardo um pouquinho porque tem um delay, tá? Tem um delayzinho. O pessoal do Zoom recebe mais rápido as informações, o pessoal do YouTube tem um delayzinho de alguns segundos aí para receber, então a gente aguarda esses segundos aí para ver as respostas da galera do YouTube. A galera do YouTube também está respondendo a letra A, então a maioria colocou a letra A. A resposta correta é essa aí, letra A. O uso do pronome plural, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, lá na Torre de Babel, desçamos, então temos aí a resposta de um Deus plural. Qual é o papel funcional atribuído ao Pai dentro da divindade? Né? Qual é o papel funcional aí? E nós falamos, acho que foi no finalzinho do slide, nós falamos sobre a função, né? Que os 3 ali têm funções diferentes. Qual é a função do Pai? Primeiro, mediador entre Deus e o homem. Letra B, ele é a fonte, o originador, o soberano de toda a criação, aquele que aplica a salvação no coração do crente, ou o único que morreu na cruz. Qual é a resposta? Qual é a resposta para
esta pergunta. Vou olhar aqui no Zoom primeiro, que o Zoom vai respondendo primeiro. Geral tá botando aqui BBBBB. No YouTube eles devem estar recebendo agora a informação e vai subir ali no chat também. Qual a resposta? Muito bem, vamos lá. O pessoal do YouTube já deu tempo. Letra B. Então Deus, ele é a fonte, né? Ele é o originador, é a função dele. Né? O Pai é descrito como originador, mantenedor de tudo que existe, exercendo soberania absoluta sobre toda a criação. Próxima pergunta: como a Bíblia descreve a relação entre três pessoas da Trindade? Então, como é que a Bíblia fala sobre essa relação? Letra A: elas competem entre si pela autoridade suprema. Elas são em um propósito, mente e caráter, mas personalidades distintas. O Filho é inferior ao Pai em sua natureza divina essencial. E o Espírito Santo é apenas uma força impessoal de Deus. Então, qual é a resposta para essa pergunta? Letra A, B, C ou D? O chat no Zoom está aqui enfurecido, apertando a tecla B, 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 B. O pessoal aqui é top, viu? E o pessoal do YouTube, a galera do YouTube também está respondendo aí a letra B, né? B de bola. Muito bem, resposta correta. B, eles são em propósito, mente e caráter, né? Mas tem aí algumas atribuições, né? Funções distintas. No momento da encarnação de Jesus, como a Trindade atuou em conjunto? Como foi então que houve essa atuação da Trindade ali? Letra A, apenas Jesus decidiu vir à Terra. Letra B, o Pai entregou o Filho se deu a si mesmo e o Espírito Santo operou ali na concepção de Jesus. Letra C, o Espírito Santo não teve participação na encarnação, ou o Pai permaneceu indiferente ao sacrifício do Filho. Então, no momento em que Jesus, né, se fez homem ali, nesse processo importante da salvação, como é que atuou a Trindade? Como é que a Trindade atuou ali em conjunto? Muito bem, a maioria respondendo letra B. Simone, eu acho que tá muito fácil, viu? Eu acho que eu vou começar a dificultar esse quiz aí, porque tá todo mundo acertando. Letra B, então, Deus entregou o Filho, né? Deus entregou o Filho ali, Jesus, ele se fez, se deu a si mesmo, e o Espírito Santo ali participou tanto na concepção, e a gente viu ali no momento do batismo, ele apresentando. Parabéns, né, por completar esse quiz especial sobre a Trindade. Né, o conhecimento de Deus, ele é uma jornada contínua, então nós estamos nessa jornada. Vamos continuar explorando as 28 crenças fundamentais para aprofundar a nossa fé na compreensão bíblica e também nos aproximar ainda mais de Deus. Muito bem, finalizamos mais um encontro nosso, né? Estudar sobre a pessoa de Deus, né? A figura aí, assuntos bíblicos é muito importante. E eu não sei você, eu me sinto bem quando a gente pega a palavra de Deus e a gente estuda. Tem sido uma bênção, e esses são os nossos dois objetivos ao participarmos dessa classe. Primeiro é entender, né, aonde é que a nossa fé está alicerçada, é entender o que nós cremos. Hoje nós vimos que nós cremos que Deus é um Deus único, mas também é triuno, né? Então nós cremos na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu percebi isso também, viu? Que a maioria foi letra B, ficou fácil. Vou colocar o próximo agora, um negócio mais difícil, para vocês começarem a pensar aí, né, em algo mais difícil. Não pense que o simulado vai ser tão fácil não, viu? O simulado vai ser mais difícil aí. Beleza, queridos? Alguma consideração final? Alguém quer comentar algo, fazer alguma pergunta? Nós iremos orar. O nosso próximo encontro é na próxima terça. Nós nos encontramos nas últimas quintas, né? Porém, na próxima semana o nosso encontro é na terça-feira. Eu vou compartilhar no grupo lá a data direitinho, mas vai ser na próxima terça. Então se organize nesse mesmo horário, na próxima terça, para ficar junto. Ah, pastor, eu não posso estar na próxima terça. Você vai ficar gravado, você assiste lá na gravação. Então nosso próximo encontro é na terça-feira. Muito bem, vamos orar e depois da oração nós vamos abrir as nossas câmeras para tirar a nossa foto de hoje, né? Nosso retrato de hoje, aí registrando esta jornada.
E nós estamos no segundo dia. No segundo dia, nós vamos pegar aí a lista, né, daqueles que entraram, tanto aqui, tanto pelo YouTube, para fazer a lista de chamada. Como eu falei, no final nós teremos um certificado. E é muito imprescindível que você tenha aí pelo menos 70% da participação nas aulas, né? Então, a gente está preenchendo, então a gente já tem a lista da primeira aula, nós vamos ter a lista agora da segunda aula, para que a gente possa então bolar os certificados aí para o nosso final dessa nossa jornada de 28 encontros, tá? Que Deus continue abençoando a todos. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Pai querido, muito obrigado a Deus por esse encontro. Tivemos aqui conectados no Zoom também, pelo YouTube. Que o Senhor esteja conosco nessa jornada. Hoje mergulhamos na crença da Trindade. Nós, como adventistas do sétimo dia, nós cremos através da palavra de Deus que Deus é o Deus único, mas também é o Deus triuno, 3 pessoas coeternas que tem aí o Deus, a mesma mente, o mesmo propósito, o mesmo caráter. É um Deus com 3D, com funções diferentes, não são 3 deuses ali unidos, mas sim um Deus que estão todos focados em nossa salvação. Muita coisa, Senhor, é mistério para a nossa mente humana é muito pequena para entender esses mistérios. Tudo que nós precisamos crer é o que está auto-revelado na palavra de Deus. Então que venhamos cada vez mais, ao mergulharmos nas Escrituras Sagradas, confiar mais ainda na presença de Deus. Nos dá uma noite de paz e segurança, é o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o pessoal do YouTube não pode sair na foto, né? Sinto muito. O pessoal do Zoom aí já podem abrir as suas câmeras. Aqueles que quiserem sair aí bonitos nas fotos, apareçam aí, sorriam, quiser pentear o cabelo, meu cabelo eu já penteei, já tá tranquilo, então não estou preocupado. Olha para a foto, se você não quiser aparecer também, fique tranquilo, o seu nome vai aparecer aí, tá? Isso, olha aí, ó, povo bonito. Não sei porque vocês ficam com a câmera fechada, gente. Eu fico até triste falando para... Só vejo poucos ali abertos, né? Renildo fica com a câmera aberta, Paulo... ali o pessoal fica com a câmera aberta, né? Mas o resto do câmera fechada, eu me sinto solitário. Muito bem, sorriam para a foto, não pare ainda porque tem 2 telas, tá? E você pode estar em uma e não estar na outra, viu? Então abra a tua câmera, fique sorrindo e só pare de sorrir quando eu falar, pronto. Tá ok, porque são 2 telas aí. Muito bem, olhando para a câmera, sorriam. Calma, continua olhando. Calma, não mexe ainda. Eu sei que está doendo o dente, mas vai dar certo. Só estou aqui guardando a foto, muito bem. Podem ficar tranquilos agora, podem relaxar o maxilar de vocês. Gente, que Deus abençoe a todos, viu? Que Deus continue abençoando a todos. Nosso próximo encontro é na terça-feira. Vou compartilhar o link do PowerPoint. Vou compartilhar também o vídeo gravado aí. E qualquer coisa, manda mensagem, manda pergunta. E se quiser também mandar um feedback sobre algumas coisas que se você quiser passar alguma informação, pastor, acho que podia melhorar nisso. Nós estamos também aí abertos aos feedbacks sobre as nossas aulas aí, para que sejam melhores cada vez mais, tá? Que Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima noite na presença de Jesus. Fica com Deus e tchau. Galera do YouTube também, tchau, viu? Pra você aí.